Leôncio, então eles aparecem bastante, são temas importantes que são trazidos por pessoas pretas. E também interessa pensar a crítica nos contextos históricos e ver como ela leu e analisou a telenovela Pantanal, tanto nos anos 90 quanto mais atualmente, bem como se deu a recepção da telenovela em relação aos personagens. E aí a gente consegue traçar um estudo comparativo entre os dois momentos históricos, contextuais e a produção crítica de cada uma das novelas. Tá, o processo crítico. A crítica na novela funciona de um jeito diferente de nos outros produtos, porque ela é produzida e recebida enquanto o produto ainda está sendo feito. Então, por exemplo, em um teatro, a crítica chega depois que a peça já acabou. Em um livro, depois que já está publicado. Mas na novela, a crítica é recebida enquanto o produto ainda está sendo feito. E por isso, a crítica da novela é diferente das demais, porque ela passa a ser considerada, não necessariamente sempre aceita, mas sempre considerada para o segmento da novela. E então a gente vai falar da recepção desse remake. Primeiro a gente vai falar da autora Miriam Leitão, que é uma jornalista. Ela falou que a atração do horário nobre das 9 horas, que vem alcançando enorme audiência, a novela de Benedito Rui Barbosa e Bruno Luperi, merece todos os aplausos que vem colhendo. Isso que tínhamos como certo desde que o neto do escritor foi oficializado como roteirista e autor da versão do século XXI da história. Então ela oferece elogios a esse remake e ela também pontua o ponto político que isso tem. Ela fala que é importante registrar que Pantanal é um festival de acertos e principalmente enriquecido pelas questões que a Isa acabou de falar. Então fala do questionamento da estrutura patriarcal, do modelo de colonialista de civilização e também os apontamentos do malefício do agronegócio e do machismo, coisa que não era trazida antigamente, mas as políticas mudaram, e isso foi trazido pela novela. Pelo menos isso é o que a Miriam Leitão percebe. Mas também tem um outro lado. Isso, o Lucas Martineia, que é um teledramaturgo. Ele vê que Pantanal tentou agradar a gregos e troianos, ou seja, aqueles que assistiram a primeira versão e que têm interesse com os temas mais candentes, mas também pisando em ovos com abordagens muito pontuais. Em uma entrevista que ele deu à Veja, ele fala que Pantanal basicamente tenta agradar todo mundo, e que isso não é... Ele não vê tanto como uma coisa política e sim mercadológica, entendeu? Porque quanto mais gente ele conseguir, a novela conseguir agradar, mais público tem, mais consegue se vender. Então pode ser tanto por uma questão política, tanto quanto por uma questão mercadológica. E aí, como que a crítica entra nisso tudo? A crítica é feita no começo da novela e um autor chamado Arthur Távola diz que por isso que ela é levada em consideração. Mas o final da novela continuou o mesmo, o final de Pantanal, do remake. E aí a gente tem esse trecho aqui que depois eu vou explicar, que é o epílogo da novela articula-se estreitamente a sua macroestrutura. Evoluindo em linha reta, a novela exemplifica a perfeição que se poderia chamar de obra fechada, na medida em que as células dramáticas parecem bastar-se a si próprias, não estabelecendo com a vida senão vínculos indiretos. Desse ponto de vista, é a mais literária das formas de expressão narrativa. Portanto, essencialmente fechada, todavia mostra-se aberta. Parece meio confuso, mas o que quer dizer é que a estrutura da novela pode ser aberta, ela recebe a crítica, mas a base dela, as linhas principais, continuam sendo a mesma. Então, ela é fechada, ainda que ela considera a crítica, não necessariamente a acata, e é com isso que a gente conclui o nosso trabalho. Obrigada a todos. Excelente, meninas. Muito obrigado. Gente, uma coisa, eu coloquei para gravar antes, só que não subiu a gravação. Aí me alertaram lá, eu tive que apertar de novo aqui. Eu estou no notebook, então acho que o botão aqui não foi, não apareceu. Para mim estava tudo certo. Vamos passar pro próximo trabalho. Vamos lá, vou tentar ser bem breve aqui, tem bastante coisa para falar, mas vamos lá. Bom, eu vou comentar aqui um pouco de uma ideia de um artigo que eu fiz com culpa da Nara, da disciplina que nós tivemos anteriormente, semestre anterior, que foi, vou falar um pouco mais para frente, mas eu vou comentar aqui que é sobre a ideologia do homem obsoleto. Esse é um episódio da série Twilight Zone da década de 60, e ele me marcou muito e eu vou explicar um pouco o porquê. No mestrado, eu falei sobre Black Mirror, então foi uma forte influência que teve essa série. Então, a minha proposta era discutir um pouco de questões filosóficas e o audiovisual. Então, foi aí que eu encontrei Black Mirror, enfim, fui com o Jamer, me orientou nessa empreitada,
e aí chegamos à conclusão do mestrado com isso. Nessa pesquisa, eu tive contato com a questão a mais aprofundada das questões de distopia, da ideia de distopia. E aí foi que surgiu um repertório, enfim, de materiais, não só da literatura, mas como audiovisual mesmo. Como que a distopia se desdobrava no meio audiovisual. E ela trata muito de questões do comportamento social, de como a sociedade, os indivíduos se comportam nessa sociedade, nesse modelo de sociedade. E foi aí que eu encontrei Twilight Zone, que foi a forte influência para Black Mirror atualmente. Então, agora a proposta no doutorado é a intenção de analisar essa distopia tecnológica, esse recorte da distopia de uma maneira mais ampla. Aí eu trouxe aqui até um exemplo de um filme que esse é um filme alemão que estreou recentemente na Netflix, que trata de questões distópicas, de questões políticas, que demonstram como a tecnologia é opressora no meio da sociedade, como ela atua de forma opressora. E então, por culpa aqui da Nara, na disciplina que tivemos na semestre passado de representações e mediações na cultura audiovisual, eu tive a grande chance de poder trabalhar sobre esse episódio que me marcou muito quando eu assisti essa série. É um dos meus episódios favoritos e ele é cheio e ele é muito rico de discussões que são muito contemporâneas e lá na década de 60. Então, por meio desse episódio, por meio dessa disciplina, eu pude enxergar e ter uma outra perspectiva da mensagem que se está trazendo por trás do episódio em si, da narrativa em si. O que esse episódio realmente está trazendo de mensagem? Então, só para situar aqui, a Twilight Zone, ela foi uma série, a primeira edição dela foi de 1959 a 64, o episódio que eu menciono ele é de 61. Ela possui 5 temporadas e trata de diversas temáticas, desde extraterrestre, trabalha muito com a questão do mistério, distopias, enfim, análise críticas sociais, trabalham com diversas temáticas. Tiveram desdobramentos também, fizeram filmes, fizeram várias versões dela, até inclusive uma bem recente, né, acho que se não me engano, de 5 anos atrás. Então, qual foi o contexto que essa série foi criada? No imaginário dos americanos, tinha o final recente da Segunda Guerra Mundial, tinha uma efervescência de movimentos pelos direitos civis, que culminou na marcha lá de Washington, onde teve o conhecido discurso do Martin Luther King, enfim, teve a morte do Kennedy, a Guerra Fria estava muito aflorada, então esse era o imaginário do americano na época, era uma imagem, tinha um imaginário de que poderia ocorrer o fim a qualquer momento, de uma opressão, de notícias ruins a todo momento, por todo lado, aquela incerteza do futuro, enfim, era mais ou menos esse o contexto da época em que essa série e esse episódio foi concluído, foi consumido. Então, só para trazer aqui um resuminho do episódio, ele projeta em um futuro distante, um futuro a questão de um estado totalitário, onde o personagem principal ele é levado por um julgamento e ele é condenado à obsolescência, porque ele professa a sua ocupação, que é de um bibliotecário. Então, ele onde esse estado ele eliminou os livros, ele é condenado à morte porque ele tem essa função que não existe mais. Então, aí tem todo o contexto do porquê que ele dessa condenação dele, que ele traz um diálogo que é o cerne, é o clímax do episódio, onde ele vai ter o diálogo junto com o chanceler, que defende uma posição e ele outra. Enfim, aí tem esse embate que no final acontece algo surpreendente com esse chanceler, que demonstra que esses discursos são nada mais do que ideológicos e que essa questão da obsolescência ela é muito por conta dessa ideologia que é propagada. Então, a pergunta que eu parti foi: como se dá a construção dessa ideologia do homem obsoleto no episódio? Então, por que o homem é considerado obsoleto? E para responder essa pergunta, eu parti de cinco pilares para poder respondê-la. Então, eu me apoio na questão na ideia de distopia, gêneros discursivos, na ideologia, sociedade disciplinar e necropolítica. Então, para que esse episódio para que eu pudesse responder aquela pergunta, eu precisaria trazer uma fundamentação desses conceitos para poder chegar na conclusão do porquê que o homem é considerado obsoleto. Então, a distopia, em linhas gerais,
é uma junção do niilismo mais o cientificismo do século XIX e a junção da ficção científica. Então, juntando um pouco disso tudo, gerou a distopia, que nada mais é do que uma sociedade onde há um controle governamental opressor, há uma restrição das liberdades, é um ambiente hostil e é utilizada uma tecnologia opressiva. E esse episódio mostra isso, mostra um tribunal onde há um opressor sobre aquele que está sendo oprimido. É muito claro essa questão. A questão também importante dos gêneros discursivos em linhas gerais aqui, só para trazer a importância do contexto, como eu mencionei anteriormente, o contexto histórico das influências do que estava acontecendo ao redor no país. Aqui ao lado direito é o Rod Serling, que é o criador da série. As influências, ele era um militar, então essas influências estão contidas na série, nesse episódio. Então, esses gêneros discursivos têm a intenção do autor, do contexto da época, incutido nesse episódio, que quer transmitir uma mensagem. Então, essa mensagem, ela acaba se tornando uma ideologia, que nada mais é do que são vários textos, quer dizer, um texto que produz diferentes fios conceituais. Então, ele vai discutir relações de poder, ele vai trazer uma significação. E esse signo, ele tem o poder de trazer e construir cosmovisões. Então, essa cosmovisão que vai ser debatida nesse episódio, cada um vai defender a sua. Então, tem a cosmovisão do chanceler e do personagem principal. E, então, tem esse embate e ele quer dizer algo que é isso que vai transformar o homem em obsoleto. Qual ideologia vai se sobressair e vai transformar esse homem em obsoleto? Temos também a questão da sociedade disciplinar, que é uma sociedade baseada na vigilância, e nesse episódio em si, basicamente, traz esses dois ambientes, um ambiente opressor, totalmente simples, bem minimalista, e um outro de um ambiente onde há liberdade, você tem a questão dessa liberdade sendo respeitada, que é do Smith Wordsworth, que ele traz essa questão da liberdade americana e tudo mais. Então, são esses embates que são discutidos. E a necropolítica, que é a questão do biopoder, da instrumentalização da morte que o episódio apresenta. Então, essa questão da ideologia, ela é construída a partir de questões onde o poder, a ideologia se transforma em algo que condiciona o homem a se tornar obsoleto. São resultados, são conclusões iniciais dessa pesquisa, e então ela traz desdobramentos até para a contemporaneidade, discussões em relação a inteligências artificiais, essas questões do homem obsoleto. Então, basicamente, essas são a minha pesquisa com relação a um recorte do que eu pretendo discutir amplamente no doutorado, e é mais ou menos isso. Obrigado. Muito bom. Eu estava bem preocupado com o tempo. Não, mandou muito bem, muito bom. Obrigadão, Alan, pela apresentação. Agora a gente pode passar para o próximo, acho que o último, não menos importante, agora vai ser o Lucas, é isso? Isso, Então vai lá, meu querido. embora. Vai lá. Bom, gente, meu trabalho que eu vou apresentar aqui hoje para vocês é o de recepção crítica e sobre, na minissérie A Maldição da Mansão Bly. Eu sou orientando do Dr. Rogério Ferraraz, eu sou mestrando aqui na Anhembi em Morumbi, e que nem o Alan, esse trabalho surgiu na matéria da Nara também. Minha pesquisa, na verdade, é sobre principalmente a maldição da Residência Hill e o Mike Flanagan, né? Mas, de acordo com o que a gente foi andando na matéria, eu vi que talvez a maldição da Mansão Bly ia ser interessante para analisar essa questão de recepção crítica, né? E de como personagens LGBTs são representados na produção. O meu artigo tem como objetivo, né, realizar essa análise dessa recepção crítica da minissérie A Maldição da Mansão Bly, com ênfase na avaliação da qualidade artística, e junto com isso refletindo sobre como que como que uma personagem lésbica aqui na série, né, no caso, é representada e como que ela é percebida pelos críticos, né. Então, só dando um contexto, né, lá em 2018 foi lançada a minissérie A Maldição da Residência Hill pela Netflix, né, com a direção do Mike Flanagan, né? A série foi um sucesso de crítica, de público, logo sendo renovada, mas como a história já era fechada, eles acabaram optando por
por transformar a série numa série antológica. E aí que veio a segunda temporada, né, por enquanto a última dessa antologia, que é A Maldição da Mansão Bly, em 2020. A minissérie, então, estreou em outubro de 2020 na Netflix, com 9 episódios. Ela é baseada na novela, principalmente na novela Outra Volta do Parafuso, mas também ela pincela algumas obras do autor, que é o Henry James, durante a história, né? Tanto que em cada episódio, o nome do episódio é de um conto dele, além desse Outra Volta do Parafuso, né? Então eles meio que fazem uma super adaptação aí da obra dele, mas com foco em uma produção. E ela foi escolhida como objeto de estudo desse artigo, pelo fato de ter como protagonista uma personagem lésbica, né? Algo que no terror a gente sabe que é raro. A gente tem poucos personagens LGBTs no horror e representados de uma forma menos, né? Na verdade, estereotipada, caricata, né? Ou é o primeiro que morre. Isso quando tem, né? E a gente, agora nos últimos anos que a gente tem algumas produções que vêm avançando um pouquinho mais nisso, mas ainda assim, se você parar para pensar, tem pouquíssimas produções com protagonismo LGBTQIAP+. E aqui eu trouxe só, né, por que que a crítica é importante, né? E aqui ele diz que a crítica, né, além de não ser só uma crítica, né, ela também é um conjunto de procedimentos pelos quais outras tradições são abordadas, tanto pelo que elas podem contribuir, tanto pelo quanto elas podem inibir. Né, esse aqui é o que o Johnson define como crítica, e é nisso que a gente se baseia nesse artigo. Eu esqueci de citar também que esse artigo, na verdade, ele teve duas vertentes, né, duas partes. Na primeira, eu analisei a série, 2 episódios da série, para ver como que essa personagem era representada, que é algo que eu não trouxe aqui para essa apresentação. E a segunda é como que a crítica recebeu essa produção e como que ela trabalhou essa questão da personagem principal, né, ser LGBT. Então, aqui só para dar uma pincelada na recepção da crítica, né, eu peguei lá no Rotten Tomatoes, né, só para a gente comparar que a recepção da segunda temporada foi menor que a da primeira, né? Lá em Maldição da Residência Hill foi super aprovada pela crítica e pelo público também, mantendo a porcentagem acima de 90% de aprovação. Já a Mansão Bly, pela crítica, já foi um pouquinho menor, 5% a menos, 48%, mas o público aderiu bem menos, né? Então foi 66% de aprovação. E aqui nesse trabalho, eu acabei selecionando 4 críticas, 2 internacionais, 2 nacionais, sendo que 2 são de grande circulação, né, que foram a Folha de São Paulo e o The Guardian, e 2 de mídias especializadas em cultura, que é a Omelete e a Rolling Stones. Eu acabei pegando também um pouquinho de internacional, porque tinham poucas críticas brasileiras em grandes portais, assim, né, então foi um pouco difícil de selecionar para esse trabalho. Tinha mais da Residência Hill, mas da Mansão Bly foi meio que deixado de lado. E no fim, por resumo de tudo isso, nenhuma das produções falaram dessa questão de diversidade, né? Nenhuma delas abordou em ponto algum esse ponto. Algumas criticaram a série, outras elogiaram. Teve uma, a do The Guardian, que falou super mal da série, que não gostou de nada, enfim. E as outras elogiaram, mas nenhum ponto tocaram no que tange a diversidade. Né? E aí isso faz a gente refletir um pouco sobre o que esse silêncio quer dizer, né, sobre essa recepção, porque se a gente pega um gênero, né, que é o horror, que já tem uma baixa representatividade, né, com esse público, quando a gente tem um protagonismo, será que não é interessante a gente citar, a gente comentar, a gente abordar, nem que seja para criticar ou elogiar, mas né, não é um ponto a se falar? Por que que teve esse silêncio nessas críticas, né? E principalmente também nas brasileiras, né? Que a gente vive num país onde, né, esse público é um dos que mais morrem, né? Essa comunidade é que mais morre, tem mais assassinatos, enfim. Então, como que não é citado isso em nenhuma crítica, né? Então, no fim, aqui eu trago mais perguntas do que respostas, né? E embora a gente tenha ainda as produções avançando um pouco mais nessa abordagem, e aqui, só dando um pequeno spoiler assim, ela não foi tão legal assim a representação, mas ainda assim deu protagonismo para uma personagem lésbica, né? Ainda que caindo em alguns estereótipos tal, mas a crítica realmente não se atentou a isso e achou que isso talvez não era algo relevante, né? Então, talvez a gente precise avançar um pouquinho mais nessas abordagens, e talvez no futuro dessa pesquisa também seria analisar mais
críticas, aumentar um pouquinho esse corpus, né, para a gente ver se houve esse silêncio por algum motivo ou não, né? E se até mesmo essa recepção foi mais baixa pelo público, isso tem algum fator também? Ter como casal principal um casal lésbico mudou um pouquinho a percepção, fez as pessoas acharem que a série é inferior ou não, enfim, então são muitas perguntas que ficam assim no final. E é isso, obrigado. Excelente, mais um que não precisou escrever. Gente, vocês foram assim, Deu tempo? exemplar. Nossa, sobrou aí, tava sobrando 2 minutos ainda. Foi Ah, perfeito, arrasou, então, ótimo. perfeito. Deixa eu só tentar fechar. Ah, apareceu aqui. Gente, então Pronto. assim, vamos abrir agora para as perguntas, tá? Então aí vocês podem ou digitar no chat ou abrir o microfone para fazer as perguntas. E já adianto que foram incríveis os trabalhos. Eu já tenho minhas perguntas aqui guardadinhas aqui, mas eu vou abrir primeiro para o nosso público, caso vocês tenham perguntas para os nossos apresentadores de hoje. Lucas, não é uma pergunta, mas eu queria fazer um comentário. Eu vi esses dias nas redes sociais umas teorias sobre a Mansão Bly, né? Sobre a recepção da série como, não como algo sobrenatural, mas como uma personagem se entendendo como lésbica, né? Eu não sei se você chegou a ver essas discussões, mas eu achei muito interessante, porque quando eu assisti a série, eu não tinha percebido, né? Assim, eu falei, nossa, mas sobrenatural nem deu tanto medo. E aí, depois que eu vi essas teorias, eu achei interessante. Sim, inclusive nesse artigo, né, o completo, assim, que eu fiz a primeira análise, realmente a gente percebe que tem um caminho ali realmente de descoberta, de aceitação, e até essa questão de você carregar seus traumas, né, na figura dos fantasmas, o momento que ela se liberta disso, que ela aceita, o fantasma para de perseguir. Então tem várias coisas que a série traz realmente esse acrescente, né, de como que ela se descobre. Apesar de ter algumas problemáticas também ali nesse percurso, né, que ele acaba caindo em alguns estereótipos, enfim, mas realmente tem essa marcação mesmo. Eu também só percebi depois, agora analisando. Também não tinha percebido na primeira vez. Então vai lá, Murilo. Já que você já está no gatilho, pode fazer. As minhas eu guardo por último. Beleza, deixa eu abrir a câmera aqui. A minha é pro Lucas também, então já vamos emendar. Na verdade, uma pergunta mais simples de metodologia, porque eu vi que ele colocou o Rotten Tomatoes lá, e eu, por exemplo, já não sou muito fã dele, mas acho que dá para usar. Eu queria saber se ele chegou a explicar como ele explicou ali a metodologia da nota do Rotten, ou se ele chegou a ver outros sites também, É, porque no Rotten, por exemplo, eu acho que, não sei se todo mundo aqui sabe, né? Aquela nota ela acaba sendo uma porcentagem, que o crítico fala se gostou ou não gostou. E tem muitas vezes coisas que tá lá com 100%, mas que é mediano, que quando você vai ver a nota de verdade é mais baixa. É mais nesse sentido, assim, entender como é que ele lidou com o Rotten. A Na Carol verdade, o Rotten, também. na verdade, eu acho que eu nem coloquei no texto, porque foi algo mais para ilustrar na Ah, apresentação tá. mesmo. Eu não usei ele como método, nem nada assim, eu acho que eu nem coloquei no artigo, não tenho certeza. Mas eu realmente não usei ele como muito parâmetro, assim, foi mais para ilustrar mesmo a apresentação, para ficar mais visível que teve uma diferença, mas a fundo mesmo eu nem cheguei a aprofundar muito nele. Era isso a pergunta? Era, né? Era isso aí. Eu só queria saber Então, como que lidou no texto, mas já que não é, lidou, foi pra no fim eu apresentação, não certo. usei ele com tanta relevância, na verdade. Manda, Carol. Não, eu queria saber, sim, Lucas, se você chegou a assistir a adaptação do Outra Volta do Parafuso, aquela de 61, né, da Deborah Kerr, e, assim, se você pensa, talvez, não sei, fazer uma comparação sobre como é que essa história ela foi contada, porque, assim, por exemplo, no livro ela é uma menina de uns 20 anos, que é uma governanta inocente e tal, não sabe o que está acontecendo. Lá no da Deborah Kerr, eles fazem o quê? Colocam uma mulher mais velha, que você meio que acha que ela é uma mulher meio frígida, né? Fica uma coisa meio assim. A Laura faz um comentário bem bom sobre esse filme. E agora nesse da Mansão Bly, eles colocam como uma menina lésbica. E aí eu acho interessante as maneiras como eles fizeram essa história, Os Inocentes, de 61, acho que é. Como eles fizeram várias representações, né, dessa personagem, né, e também tem uma nova agora, que eu não assisti, que eu acho que é uma versão meio contemporânea, que é uma
assim, descolada, sabe? Assim. Então, assim, se você pensa, sei lá, talvez, assim, fazer uma comparação, sabe? Tipo, de como essa menina, essa personagem, ela tá sendo representada em várias adaptações, né? É isso. Sim, eu assisti os Inocentes, assisti Os Órfãos, que é essa última. Teve também uma nacional também, que trouxeram aqui pro Brasil, que é Através da Sombra, algo assim. Isso eu não Mas sabia. que, tem uma nacional que é bem, bem igual, só trocaram pro Brasil, para uma fazenda de café, onde tinha Uhum. escravos e tal. Mas é bem igualzinho o livro também. E sim, eu acho que é muito interessante perceber como que mudou, né? E tem até um artigo, na verdade, sobre a Maldição do Mansão Bly, recente, até desse ano, Uhum. que ele analisa como que foi feita essa questão de pegar um livro, uma obra, na verdade, e transformar numa série expandida, né? Porque a Mansão Uhum. Bly não é só sobre a Volta do Parafuso, né? Cada episódio ele pincela algumas coisas de outros contos do autor, né? Tanto que o nome dos episódios são nome de contos de outros contos dele. Eu acho que, inclusive, o Flanagan vai fazer isso também agora com Alan Poe, né? Na Queda da Cada Usher. Sim. Que pelo pequeno teaser já dá pra ver que ele trouxe o Corvo, várias outras histórias ali. Então, acho que ele vai trazer também todo o universo para uma série através disso, né? Mas sim, eu acho que é interessante analisar como que ela é representada, né, no decorrer dos tempos e até mesmo em outros lugares, né? Porque essa aqui, apesar de ser americana, se passa em Londres, né? Tem a americana lá dos Inocentes, tem a brasileira, então. E fora que tem mais uma outra também que eu não achei para assistir, que eu acho que eram de telefilmes, que adaptaram também a esse mesmo livro, né? As adaptações, as mais famosas, acho que foram as que eu acabei comentando, mas Isso, Depois ele tem bastante. é telefilme da BBC, coisa assim. Isso, deve ter Mas que alguma eu nem achei pra inglesa. assistir, Sim, as principais são Se essas você, mesmo, mas se você for fazer, você procura. Deve ter da BBC. Eu acho que É tem um livro uma. muito, muito antigo, né? É, Não deve ter. sim, Mas é sim. legal, eu acho interessante ver que mudou a personagem, mudou o tempo, eles fazendo novas representações, né, É. da E o personagem. Flanagan, o Flanagan faz muito isso, né, de trazer personagens Isso. LGBTs nas produções deles, Uhum, questionáveis, quando você aprofunda um pouco, né, na Residência Rio dá para você questionar bastante como que ele representa a personagem, aqui também dá para questionar algumas coisas, apesar de a gente poder exaltar, né, que ele colocou um protagonismo ali, mas ainda assim tem as suas problemáticas e também nas outras dele também tiveram. Não sei se essa vai ter agora também, mas no Clube da Meia-Noite teve, na Missa da Meia-Noite também teve, então ele tenta, pelo é, menos, trazer uma diversidade. Com e eu problemáticas, acho mas que tenta. talvez agora do Edgar Allan Poe, acho que ele pode fazer a mesma coisa. Ele vai trazer Ah, personagens, né, que eu vi, uhum, assim, uhum, histórias dentro da história da queda de Usher. Talvez ele então, faça alguma coisa parecida. Ele, acho que eu essa, acho tem que essa sim. tendência de pegar grandes livros famosos e histórias e pegar personagens desse autor e colocar na história. E criar, na verdade, ele pega poucas referências do original, né, e cria algo meio que novo, Não, né? sim, Mas sim, eu acho que ele sim. faz a versão dele. Ele faz a Exato, versão dele. exato, exato. E é isso, agora. Obrigado. Maravilha. Obrigada a você. Nina, meu bem, fique à Bom vontade. dia, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria dar parabéns para todo mundo. Eu acho que as pesquisas foram incríveis e agregaram muito aqui ao conhecimento de todos. Mas, em primeiro lugar, eu não queria fazer uma pergunta para o Lucas. Lucas, hoje não. Eu queria falar com a Isadora e com a Júlia, né, que falaram sobre Pantanal. Eu também pesquiso Pantanal aqui no PPG Condembe Morumbi. Carol, foi óbvio, né? Eu sei, mas não tem o que fazer. Enfim, eu acho que é muito mais fazer um comentário que vocês trouxeram um olhar muito específico e muito interessante sobre a telenovela, né? Tadinho do Lucas, gente. Eu até acabei mandando uma mensagem para a orientadora para falar sobre isso, porque é um olhar muito interessante. Eu estudo a telenovela Pantanal a partir do olhar do público, e vocês me trouxeram um olhar a partir da crítica. Então, isso é muito, muito legal, mas eu queria fazer uma pergunta um pouquinho fora disso. Eu queria saber como vocês observaram
vocês mesmos, não precisa ser necessariamente a crítica, os veículos de notícia e tudo mais. Como vocês observaram, a entrada da publicidade da primeira versão para a segunda. Porque o que eu tenho visto, por exemplo, da primeira versão para a segunda, é que a publicidade na primeira versão era um pouco de marketing social, mas voltado para a questão do meio ambiente mesmo, né? Até por conta da época e da agenda social. E nessa segunda versão a gente teve essa entrada de outros temas, né? Como, por exemplo, que vocês citaram, da diversidade, que os personagens da primeira versão eram brancos e agora são pessoas pretas. Que mudou também a questão do LGBT, que ia mais, né, por conta do Zaqueu, que ele era ridicularizado na primeira versão, e depois passou a ter uma outra visão, né, que também é uma pauta super importante do marketing social, mas não necessariamente de marketing social, eu queria saber a opinião de vocês sobre a entrada de um grande número, de um gigantesco valor e muito investimento de publicidade. Então, o que vocês acharam disso? Que passou de ser só inserções nos intervalos para ser uma inserção dentro da narrativa? Não é isso. Ficou confuso? Não, eu entendi. Obrigada pela pergunta. Nina, como eu percebi, como eu consegui tomar essa decisão de estudar essas partes de diversidade, de introdução? Quando eu comecei a pensar nessa novela, a minha mãe me falava muito sobre a primeira versão, né? Apontava as diferenças. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre a inserção desses temas. E eu acho que é muito importante a gente pensar na representatividade em horário nobre. A Globo, ela tem trabalhado muito isso, de trazer personagens, né, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+, para trazer realmente algum tipo de representatividade. E eu acho que hoje em dia, para as marcas, isso é muito importante, que elas estejam linkadas com esse tipo de público, com esse tipo de mensagem, com esse tipo de trama mesmo. Então, você vê mesmo grandes marcas como a Dove, né, que, se não me engano, foi uma das patrocinadoras, essas marcas de beleza, elas tentam sempre trazer nos próprios comerciais diversidade, representatividade, e isso traz algo, tipo, como bem aceito, né, para o público, assim. Então, Pantanal, querendo ou não, foi uma novela que ela foi muito comentada no Twitter, até mesmo em Instagram de fofoca, e isso, óbvio que tem a parte de ser politicamente correto, de estar preocupada com essas questões, mas também de engajamento, né? Muitas marcas fazem apenas pelo engajamento. Quando você vai pesquisar a fundo, nem é tão engajada no tema assim. Mas eram partes assim que estavam sempre na boca do público, que estavam sempre sendo comentadas e que às vezes até apareciam, tipo, no Twitter tem muito de pegar trecho para as pessoas comentarem, né? Então gravava a tela assim e postava com alguns comentários e aí tava lá a marca. Então era interessante para eles assim nessa questão de publicidade. Era meio que unir o útil ao agradável, além de estar linkando com uma novela que está preocupada em apresentar temas sobre diversidade, também está sendo comentada porque conseguiu muito engajamento. Foi uma novela assim que há muito tempo a Globo não tinha muita audiência, né? Muitas pessoas acompanhando, como a Avenida Brasil. Eu lembro que no final da Avenida Brasil todo mundo parou, ficou em casa e assistiu o último episódio e Pantanal seguiu na mesma linha. Todo mundo parou para assistir o último episódio, foi super emocionante. Então, para as marcas, eu acho que isso foi muito importante nesse quesito de estar já linkada com temas de diversidade e também para a publicidade espontânea, assim, das pessoas quererem compartilhar e acabarem compartilhando, mesmo que não sendo intencionalmente. E eu acho também que tem muito a ver com o que o Lucas Martin Neia, que é o teledramaturgo, falou de agradar gregos e troianos. Tipo, pode ser porque é político, pode ser porque é o mais adequado, o que é percebido como mais adequado agora, mas também é muito para se vender no final das contas, né? Tipo, vender o produto. Que é isso que é, né? Incrível, muito obrigada. Muito bom. Obrigada pela pergunta. Vou passar para o Kiko, que vai ter uma pergunta para o Alan, e depois eu vou perguntar para todo mundo, tá bom? Então, aí vai ser coisa rápida, eu prometo. Vai lá, Kiko. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ótimas apresentações. Então, eu vou mandar a pergunta para o Alan.
esse episódio do Além da Imaginação eu não conhecia, né? Até vou querer assistir depois, achei bem interessante. Aí eu queria perguntar assim, você, nesses, né, durante as pesquisas, os estudos, você já se deparou com alguém que está se referenciando, está puxando as coisas do Kafka, né, do escritor Kafka, porque a gente até fala muito aqui no Brasil, né? Isso é muito Black Mirror, né? Então, eu costumo sempre dizer, isso é muito Kafka, né? Então, esse absurdo, essa coisa absurda do homem reduzido, né, atrelado ali ao trabalho, até a morte, o absurdo. Quer dizer, o cara que é condenado e ele aceita isso, mas ele nem sabe por quê, o que que ele fez, né? Eu imagino quanto que o Kafka ia sofrer nesse mundo de hoje, né? Mediatizado, assim, tudo complexamente né, assim, uma coisa atrelada à outra de um jeito enlouquecedor, né? Então, se já teve alguém, se tem pesquisas que falam também de Kafka, né, a ver com essas distopias, se você já encontrou alguma coisa assim nesse sentido, que eu acho que tem total a ver, isso é muito Kafka. Grande Kiko, que saudade. Então, cara, a questão quando eu me aprofundei com relação às distopias, elas têm alguns elementos que são característicos dela, mas não necessariamente esses elementos estão em toda essa distopia. Por exemplo, algumas tratam de desigualdade social, outras trabalham mais de uma tecnologia opressiva, então não necessariamente todos os elementos estão em uma distopia. Essa questão do Kafka que você comentou me remeteu muito agora aqui, sem querer, ao filme que eu falei no começo, porque esse filme Paraíso, esse filme alemão que eu tinha comentado logo no início da apresentação, é exatamente a troca do seu tempo, literalmente, do seu tempo de vida para que você conquiste outra coisa. E aí esse tempo ele é remunerado, como se você fosse extraído de você uma substância que essa substância te deixa em coisa de semanas, você envelhece 40 anos. Então é uma coisa assim que muito semelhante ao trabalho, de você se esforçar, se dedicar a até prejudicar a sua saúde, enfim, te privar de certas coisas para você ter benefícios objetificados, enfim, é Ele muito. previu isso, né? Ele E previu isso no começo do século XX, né? exatamente, e é uma retratação não vou dizer perfeita, mas muito próxima do que o Kafka defende, do que ele apresenta. Esse filme calhou de trazer esse discurso, sabe? Projetado em um futuro tecnológico, enfim, que tem as questões de distopia, de opressão, enfim, de tecnologia que permite acesso e permite restrições, e tem muito dessa discussão do Kafka, assim, nesse filme. Parabéns, mano. Obrigado. Vamos marcar um extra-campo depois com todo mundo de novo para a gente almoçar, trocar mais ideia. Precisamos. É o after, né? O after extra campo. Alan, eu tenho uma pergunta, porque assim, você pegou um dos meus episódios favoritos. Eu gosto desse e do Time Enough, o tempo suficiente. Não sei se chegou a ver isso também, porque os dois são bibliotecários e tal. Aí a pergunta tem a ver com isso, assim, porque eu não sei se os dois são do Sterling, porque acho que essa era a fase que o Sterling estava envolvido na produção, então eu não sei se os dois são mesmo. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês, uma vez que você viu toda essa questão da ideologia, né, essa transformação do homem, né, em obsoleto, porque eu não sei se você assistiu o Tempo Suficiente, Time Enough, que é o cara, Sim, sim. final terrível, assim, é o final mais triste da história da, da ficção seriada, assim, é um final terrível. O quanto dessa obsolescência ou desse afastamento, dessa desumanização, né, seja ela subjetiva ou não, o quanto disso a gente tem de representação no audiovisual. Eu sei que o cara falou isso lá em 1960, mas não sei se a sua pesquisa, não sei se você está olhando para esse caminho, mas o quanto disso a gente pode perceber como atual, porque é uma discussão que tinha nos anos 60, você contextualizou muito bem, né, de onde vem essa construção, né, dessa obsolescência, dessa transformação do homem. E eu queria saber, olhando para esses dois episódios, né, que você assistiu, se isso é uma discussão que tipo, ela já passou ou a gente está nela ainda, assim. O que você acha?
Olha, pelas minhas impressões, os resultados preliminares, vamos colocar assim, eu parto muito da ideia do Foucault de dispositivo, como acho que boa parte sabe, eu sou muito Foucaultiano, desde o mestrado deixei muito claro isso. E então, o que eu posso perceber é que lá na década de 60, eu não vou dizer anteriormente, porque tem discussões como essa anteriormente, e aí como não me aprofundei, não teria como explorar aqui. Mas lá nos anos 60, eu entendo que a obsolescência era determinada por conta dos dispositivos que tinham na época. Então, o dispositivo da época era a política, então era a ideologia discursiva, então era um discurso que determinava que o outro era obsoleto. E aí, trazendo para hoje, eu entendo, muito movimento do que eu fiz no mestrado foi que esses dispositivos se aperfeiçoaram. Antes, o Foucault falava de um ambiente fechado, em espaços, como na década de 60 ela mostra, tem o espaço do tribunal, o espaço do bibliotecário, então tinha essas regimentações que conduziam aqueles espaços. Hoje nós temos um espaço globalizado, é ao ar livre, o que Deleuze muito fala, a questão de uma sociedade de controle ao ar livre. Então, eu entendo que hoje temos, por exemplo, o caso das inteligências artificiais, que são dispositivos que condicionam o homem à obsolescência. Então, acredito que seja mais ou menos esse o movimento de que é a mesma construção ideológica, mas só mudam os dispositivos que conduzem essa obsolescência, digamos assim. Perfeito. Muito bom. E para as meninas, vou para vocês meninas, vocês falaram uma coisa, assim, vocês foram explicando aqui, eu queria só fazer uma pergunta. Vocês veem o novo Pantanal como uma adaptação, né, tipo, a nova novela, como uma adaptação ou como uma atualização? Aí é uma pergunta, mas assim, o jeito que vocês apresentaram foi muito legal, assim, trouxe essa questão, assim. Essa novela, todo mundo fala de remake e tal, mas eu sinto que ela é diferente. Eu não sei se vocês sentiram assim também. Então, tipo, a gente é uma nova adaptação, ou é uma de fato uma atualização da história, assim. Porque o remake é você refazer a história, Sim. né? E não necessariamente você precisa atualizar ela, né? Você pode só colocá-la com tecnologia nova, né? De dispositivo de gravação. Mas a novela em si, você sente que foi uma adaptação para os tempos atuais, ou de fato eles atualizaram a novela? Obrigada pela pergunta, Marcos. Eu acho que foi sim uma atualização, tá? O próprio Bruno Luperi, ele trouxe isso em algumas entrevistas. Ele disse que quando ele pegou assim o roteiro, né, ele viu que envelheceu mal. Então, eu acho que ele procurou trazer mais representatividade e também fazer um enredo que fosse mais aceito e mais interessante mesmo para o público atual. Então, assim, as pessoas que assistiram a primeira versão, por exemplo, como eu comentei, a minha mãe assistiu a primeira versão e eu assisti agora a segunda e ela também se interessou. Então, apesar de não ter perdido a essência, né, a história, ainda gira em torno ali dos Leôncio e dos Marrois, eu acredito sim que foi uma atualização, porque muitas coisas não cabem mais hoje, assim, não seriam bem recebidas e também não nem devem ser colocadas, né? Então eu acho que foi mais uma atualização mesmo do que só pegar a novela e refazer. E eu acho que entra, de novo, esse negócio da crítica, porque, por ser levado em consideração, muda algumas coisas, mas o princípio básico da novela não altera de jeito nenhum. Então, acho que é isso. É bem legal, porque na fala de você dá pra perceber que por que Pantanal, a nova versão, ela é tão, né? Eu, obviamente, já ouvi a Nina falar várias vezes, então, tipo, muito legal, E assim. assim, a gente não trouxe todos os pontos de diversidade, mas, por exemplo, muitas coisas sobre machismo, protagonismo feminino, a Juma Marruá mesmo, uma grande protagonista, mulher forte, assim, de posicionamento. Então, eu percebi que eles procuraram trazer muito mais foco para essas coisas, sabe? Dar mais protagonismo realmente para esses temas, porque hoje em dia é melhor e é mais interessante eu acho que eles conseguiram muito bem agradar a todos, assim, as pessoas que assistiram à primeira versão
e as que assistiram essa nova, porque às vezes a gente pode pensar que é uma mudança sutil, como a família do Tenório, né? Anteriormente ser de personagens brancos e agora ter uma representatividade preta. Para muitas pessoas pode parecer simples, mas não, é uma coisa muito importante. É muito importante que essas pessoas sejam vistas e que tenham papéis tão representativos assim, num horário nobre, né? Então, eu acho que ele conseguiu, por mais que tenha parecido sutil para muitas pessoas, ele conseguiu conquistar muitos públicos, assim, sabe? Eu acho importante essa discussão porque atualizar às vezes é bom, né? Interessante, assim. Muito maneiro. E aí, eu queria encerrar. Começamos com o Lucas, eu termino com o Lucas agora, né? Lucas, eu queria saber, você trouxe essa questão da representatividade, e eu queria saber, não sei se está na sua pesquisa, no escopo da sua pesquisa, mas como o público brasileiro vê essa questão da representatividade olhando para a Mansão Bly? Tipo, a percepção brasileira é parecida com essa questão que é dos agregadores ou da crítica, como você trouxe a ilustração? O Brasil vê do mesmo jeito? Porque a gente consome muito material estadunidense, né? Então, eu queria saber de você, como o público brasileiro, se você chegou a pesquisar, ou se você tem essa percepção do público brasileiro. Eu não cheguei a pesquisar a fundo a questão do público, mas quando você vê as opiniões, normalmente tem aqueles dois lados, né? Tem aquele público conservador que fala que é lacração, que é não sei o quê, que, que, que desqualifica a produção, até mesmo usa muito a questão. Não é uma série de terror, perdeu a essência da maldição, porque não tem terror, não é terror, é drama, sabe? Eles meio que desqualificaram um pouco essa questão, mas eu tô falando assim, realmente do pouco que eu li. Eu não cheguei a fazer uma pesquisa a fundo, assim. Ou fala sobre isso, ou não fala, né? Não tem tanto exaltação sobre isso, né? Quando a gente pega algumas críticas de portais de séries, de que blogs, né? Pessoas que ampliam mais, essas críticas até têm um pouco sobre isso. Exaltam um pouco mais e colocam, ao menos citam essa questão, né? Mas, e normalmente falam bem, mas são poucas também. Perfeito. Bom, eu quero agradecer as apresentações, as respostas, as perguntas. Eu acho que foi muito legal essa troca. A ficção científica precisa, né, desse tipo de discussão. Então, muito legal os trabalhos, as conversas, as trocas que tivemos aqui. E aí você vê que o ponto focal é a Nara, de certo modo, ali, né? Porque toda vez, se você se encontra com a Nara, em algum momento vai ter, o seu trabalho vai sofrer uma paginação, que é ótimo, né? Eu também passei por essa também, então isso é ótimo. E as meninas têm com a Maria Inês, que é incrível também, então né, a gente não tem muito o que dizer. E vamos fazer a fotinho, né? Por favor. Então todo mundo abre a câmera, aquele sorriso maroto. Todo mundo abre na câmera. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Gente, então é isso. Muito obrigado. Foi incrível. E agora a gente vai para a palestra do Matheus, né, a palestra de encerramento do nosso Extracampo. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos e todas. E a gente vai se ver no próximo. Então, até mais, gente. Obrigado, gente. Tchau, Obrigada. obrigada. Pessoal. Obrigada, gente. Parabéns para todo mundo. Foi incrível a sessão. Aprendi um monte. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.